próximo Verão Total 7 Maravilhas Naturais de Portugal vai até São Vicente. Isso serve para quê? Para girar. Sonhar, correr o mundo nessa nave pedal. Está na volta RTP. Quando em maio terminei o meu mandato, obviamente teria de suspender este programa. Entretanto, a confirmação de um novo provedor ou provedora, a quem caberá a orientação do futuro programa, arrasta-se há 4 meses. Sou forçado, por isso, a retomar a apresentação de A Voz do Cidadão. Faço, muito especialmente, por respeito aos telespectadores. Estou a gostar de ver aqueles programas que estão a dar, porque é uma maneira que nós temos de conhecer o nosso país e, sobretudo, porque também calhou a darem a fazerem uma reportagem exatamente da minha terra. E hoje estamos aqui na Beira Baixa, na fronteira com o Alentejo, com o fantástico Rio Tejo aqui à nossa frente e as magníficas Portas de Rodão. Coisa que eu noto, mas isso é em todos os canais, são as repetições. Se isto for mesmo verdade, nós temos de nos unir, ó. É que não é justo. Por exemplo, Conta-me como foi, está a ser repetido. Claro que é muito interessante, mas olha, ultimamente só vejo para ver se ainda estão a repetir ou se já estão com alguma nova série. Oh mãe, posso voltar às aulas amanhã? Não, filha, era o que faltava. Era o que faltava. Fizeram repetições que passavam todos os dias à noite, mais ou menos à mesma hora, e eu acho que isso é muito bom, porque acaba por prender o público, sabe que àquela hora certa terá aquela série, antes terá o Quem Quer Ser Milionário, depois eventualmente terá um filme ou terá qualquer coisa do género, mas acho que a programação está muito organizada neste momento. It's normal. My husband said the planes want to stay in the air. Estou convencido que a RTP o que faz é poupar um bocadinho, ou muito, não sei, não faço ideia do orçamento que se poupa, mas ao fazerem repetições, ao usarem outro tipo de programa, também têm muitos exteriores, também fazem um pouco a programação para o imigrante. Vai ser um programa magnífico, 6 horas de emissão, 3 de manhã e 3 à tarde. Agora, sabias que aqui há o maior número de pinturas rupestres da Península Ibérica? 25 mil. Pecam é pela repetição de alguns programas, que por vezes dá a sexta-feira em direto, e no sábado estão, ou no domingo, estão novamente a repetir. Estamos muito animados hoje, estamos ou não estamos? Epá, que mal, isto agora correu muito mal. Vamos outra vez, estamos animados ou não estamos? Também me parece que, além de 2 dias, 3 dias no máximo, a mesma notícia já é demasiado. E nós verificámos ainda agora, muito recentemente, sobre este caso do Duarte Lima, sobre o caso do Queiroz. O selecionador desvalorizou as críticas dos adeptos. Repetiram-se 1, 2, 3, durante um mês quase ouvimos sempre a mesma notícia. Ora, isso é um bocado de exagero. Bem-vindo ao Câmara Clara. Câmara Clara, na RTP2. O Canal 1 deveria procurar introduzir na sua grelha alguns conteúdos programáticos que estão exclusivos no Canal 2. Os bons programas são passados tarde, talvez os programas mais ligados à cultura. Vão falar sobre o trabalho artístico e apresentar as mais recentes obras de que são donos. Tudo no Ad Autor. Recentemente assisti a alguns programas que começaram quase 10 minutos depois da hora prevista. Dr. Clóvis, eu acho que eu tive uma ideia até melhor. Não sei se não seria possível, quando isso acontece, por uma notazinha em rodapé, um tempo antes, para as pessoas saberem que aquilo que querem ver, afinal, não vai dar. Sua resposta é estonteante. É mais do que isso, papai. É uma resposta sábia. A RTP, enquanto estação de serviço público, tem que ter programas para todos os gostos, uma programação que seja o mais diversificada possível e uma programação que, e esse é o papel do Quem Quer Ser Milionário, por exemplo, uma programação que promova o conhecimento e o acesso aos saberes por parte dos cidadãos. A primeira pergunta é esta. O Quem Quer Ser Milionário é sempre aquele programa que, de alguma forma, todos nós estamos sempre a aprender todos os dias. Eu não gosto nada desta nova versão do programa. Acho que no formato anterior, de facto, o que se premiava ali era o conhecimento, era a capacidade de jogo, de raciocínio. Aqui, com aquela escolha de criar um tempo de resposta, que são, não sei, 20 segundos, depois 40 segundos, e a possibilidade de passar aos restantes concorrentes. 15 segundos.
Chega a vez do Miguel. Olá, Miguel. Estragou completamente o ritmo do jogo e faz com que os concorrentes, em vez de pensarem naquilo que estão a responder, respondam muitas vezes de forma aleatória. E às vezes há determinadas perguntas que são demasiado difíceis e que fico com a ideia que são feitas mesmo para não haver ninguém a acertar nelas. A larga maioria das perguntas, para além de ser muito acessível, acho que é demasiado acessível para o tipo de concurso que estamos a falar, eram sobretudo perguntas cuja relevância eu questiono. Acho que deveriam ser um bocadinho mais de cultura geral, exatamente sobre Portugal, sobre o nosso país. Robert Fripp, Frank Zappa, Mark Knopfler ou Jimmy Page? Houve uma resposta que achei que tinha mais do que uma hipótese. Só que, havendo mais do que uma possibilidade, fica sempre a dúvida, não é? E é sempre uma dúvida em prime time, não é? A resposta certa seria, Vasco, Jimmy Page, Vasco. Muito obrigado. Eu procurei fazer aqui um elenco das principais questões levantadas pelos telespectadores durante este verão. Eu sei que o Joel Neto, por obrigação jornalística, acompanha quase diariamente a programação da RTP. Gostaria de ouvir o comentário que faz a estes depoimentos que estão a ser passados. Bom, aquilo que me parece é que a RTP é uma empresa pública e tudo aquilo que a RTP faz do ponto de vista da gestão da sua antena e do ponto de vista da gestão da sua programação deve ter em conta esse princípio. E quando houver um português a ver televisão, a RTP tem de manter o seu serviço, de forma que a gestão da sua antena não pode ser feita, não pode ser condicionada ao número de pessoas que estão a vê-lo. Não faz, portanto, sentido haver desinvestimento no verão, que é o que me parece que vem acontecendo, não acontece apenas com a RTP, mas acontece também. Agora, este verão houve, de facto, um sinal de que a RTP pretende reinvestir este verão total. Teve aspectos muito positivos, o facto de ter visitado todo o país. O que me parece apenas é que há um investimento, ainda que uma tentativa de recortar artistas locais, há um investimento ainda excessivo na música brejeira, que me parece a forma mais fácil de obter audiências e que não fica bem à RTP. Em relação às repetições, obviamente que isso acontece em quase todas as televisões neste período de verão, mesmo nas televisões públicas. Eu estou de acordo com o que diz, que deve haver um investimento maior, mas é provavelmente uma racionalização dos próprios orçamentos. Embora uma das queixas que, digamos, é maior número, é exatamente a parte do público a reclamar muitas repetições nesta estação de verão. Bom, para além das repetições, há a questão do não cumprimento de horários, que me parece ainda mais grave. Isto porque a RTP não tem de entrar na lógica da contraprogramação com a TVI e com a SIC, nomeadamente. Não é, repito, uma televisão de natureza privada e não tem de entrar nessa lógica de contraprogramação e, obviamente, também não pode entrar na lógica do desleixo. Não faz sentido não cumprir horários, mesmo no verão. Olá, boa noite, bem-vindos de volta à festa, bem-vindos de volta à Figueira da Foz. A RTP, enquanto televisão do serviço público, tem a responsabilidade de promover nos cidadãos alguns valores. E não estamos a promover um espetáculo que à partida assenta no medo, na violência e no sofrimento. É um espetáculo que é bárbaro, é um espetáculo que não faz sentido nenhum num tempo em que cada vez mais se fala de ecologia, cada vez mais se fala em consciência ambiental. É muito importante para nós, não só pelo espetáculo que podemos constatar nesta praça, temos casa cheia. É estranho um serviço público, e aqui entra o conceito de serviço público, promover este tipo de espetáculo. O Benfica faz hoje o primeiro treino aberto ao público. O Porto venceu o Marítimo. O jogador do Sporting, Simon Vukcevic. O que motivou a minha crítica foi o facto de achar que havia alguma injustiça por parte da cobertura noticiosa dada pela RTP em relação aos outros clubes que não os ditos três grandes. Falo não só pelo clube que sou adepto, que é o Sporting Braga, mas também pelos outros clubes, pequenos, médios, que há. Em relação ao desporto, eu julgo que a RTP dá atenção devida, se bem que não existe a devida complementaridade entre a RTP1 e a RTP2. Por exemplo, a RTP1 basicamente, tirando, portanto, exceto a volta a Portugal em bicicleta, que é transmitida em agosto, como é óbvio, no verão, quase só exibe nesse canal o futebol. Um grande momento do avançado azul e branco
Começou por volta do quilómetro 30 a longa fuga para a vitória de Sérgio Paulinho. Na RTP1, segundo eu pude ver, faziam alguns simultâneos na RTP1 com a RTPN, que às vezes por aquela hora, por volta das 14 horas, já estava a exibir a Volta à França em bicicleta. A cobertura em canal aberto deixa um bocado a desejar. Hoje corre-se a terceira etapa, a ver em direto na RTPN, a partir das 14 horas. Estar a dizer no Jornal da Tarde da RTP1 que pode acompanhar o direto da Volta à França em bicicleta apenas na RTPN, dá-me a sensação que é um pouco desrespeitar os telespectadores que não têm acesso à televisão por cá. Acho que justificava, como houve já em outras edições de outros eventos esportivos, como os Jogos Olímpicos, a existência de um programa exclusivo, de cerca de duração de 15 minutos, que abordasse o filme da etapa da Volta à França, e isto eu acho que justificaria num canal principal como o Canal 1. Neste conjunto de reclamações apresentadas durante o verão, há 2 ou 3 questões que eu gostava de ouvir a sua opinião. A primeira pode ser em relação à Volta à França e à Volta a Portugal. A forma como a RTP tratou a Volta à França, remetendo-a para o canal fechado, e como tratou a Volta a Portugal. Em segundo lugar, a transmissão excessiva do espetáculo de touradas. E uma terceira questão ainda, a questão que aparece do futebol, ou seja, por um lado, o futebol começou em julho praticamente, e começam outra vez as reclamações sobre o destaque dado aos 3 grandes em confronto a clubes como o Braga, por exemplo. O que me parece em relação ao futebol é que não faz sentido, mais uma vez, e tendo em conta que é uma empresa pública, que a RTP privilegie os 3 grandes em relação aos restantes clubes, seja em que circunstância for. Ou seja, a RTP não tem de ir atrás do mercado, há mais adeptos do Sporting, do Benfica e do Porto, é verdade, mas a RTP não tem de seguir essa lógica do mercado, tem de seguir a lógica do mérito e tem de seguir a lógica do interesse do espectador. O Sporting de Braga, na minha opinião, merece tanta atenção como os 3 grandes, ou mesmo mais. Eu diria até mais, por exemplo, do que o Sporting neste momento, que é o meu clube e, portanto, contra mim falo. Em relação à tourada, parece-me que é uma questão, uma falsa questão. A tourada é uma tradição portuguesa com tantos adeptos, pelo menos, quanto opositores. A RTP o que tem de fazer é dar também tempo de antena aos opositores das touradas, como parece que faz todo sentido, mas nunca deixar de transmitir touradas, dentro dos limites da lei, naturalmente, dentro dos horários em que é suposto que o faça. Em relação ao ciclismo, o que me parece é que a RTP tem de proteger, tendo em conta, mais uma vez, que é uma empresa pública, tem de proteger o serviço analógico até ao último dia antes do switch-off analógico. E, portanto, enquanto houver portugueses que precisem do serviço analógico, a RTP tem de alimentar esse serviço com todas as condições, seja no que diz respeito ao ciclismo, seja no que diz respeito a qualquer outra transmissão com o interesse público. Eu parece-me que, assim como a RTP, como estação de serviço público, está obrigada ao pluralismo da opinião política e da opinião das várias ideologias, no desporto deveria ser a mesma coisa e deveria respeitar, sobretudo, os outros clubes que muitas vezes, por efeitos comerciais, não são tão respeitados nas outras estações, como muito bem você disse. E em relação à transmissão das touradas, eu próprio já tomei uma posição pública, aliás, que não foi bem aceito pelas associações pró-animais. Eu concedo que eles devem continuar a lutar pelos seus objetivos, mas, efetivamente, a tourada é um espetáculo para maiores de 6 anos, ela está legalizada e, além disso, tem uma forte tradição na população portuguesa, como se pode ver pelas audiências que registra a própria transmissão das touradas. O próximo programa será sobre o tratamento noticioso do processo Casa Pia. Faça-nos chegar as suas críticas e sugestões via e-mail para provedor.telespectador@rtp.pt ou por carta para a morada Avenida Marchal Gomes da Costa, 37, 1849, 030 Lisboa.